Fala, minha tropa do Objetivo Concurso. Objetivo Concurso sempre com você, sempre trazendo para você o que há de melhor para a tua prova, para o teu certame. Sejam muito bem-vindos a esse evento magnífico aqui pelo melhor curso preparatório do Brasil. E eu me sinto aí lisonjeado em estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo informações importantes para a tua prova, para a tua aprovação. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Giovanni Dias, professor de criminologia aqui da Casa do Objetivo Concurso, focado especificamente para esse concurso da PM Ceará, tá? Dentro do âmbito da criminologia. O que eu acho que outras bancas agora vão cobrar também, essa disciplina que tem se tornado fundamental, tá certo? Então, vai se tornar aí criminologia como qualquer outra disciplina no que diz respeito às cobranças, né? Então, acho que vai vir aí em muitas provas futuras também. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, sou o professor Giovanni Dias, GD. Sou já militar há vários anos. Estou agora como cadete, né, no curso de formação de oficiais. Por isso que eu estou com uma cabeça dessa forma. Eu sempre gosto de falar isso porque, né, o pessoal às vezes... Rapaz, o professor tá com a cara ali ralada. Meu amigo, é curso. E curso é ralado mesmo, viu? Então é isso, pessoal. Você que não é inscrito aqui no canal do Objetivo, se inscreva já nesse canal, tá? E tenha acesso ao melhor conteúdo. Clica no sininho que você vai ser avisado sempre aqui das novidades, tá? Tudo, pessoal, na vida é hábito. Então, crie o hábito de acompanhar aqui os eventos, de estudar, tá? Sai desses hábitos que não te levam a lugar nenhum. Ficar vendo vídeo aleatório aí, só vendo vídeo de curiosidade, entretenimento, música. Não, bora estudar, tá? Quando você passar no concurso, você vê isso aí. Beleza? Então, vamos que vamos. Começando aqui, pessoal, a gente vai fazer a nossa sequência de blocos aqui relacionados à criminologia. Então, começando aqui já o do nosso primeiro bloco, tá? 3, 2, 1... Fala, galerinha, show do Objetivo Concurso. Mais um bloco aqui para vocês, trabalhando a criminologia, tá? Nossa criminologia aqui, ponto a ponto, e já vamos para a questão de número 107. Então, você que já está acompanhando aí há um bom tempo, você já pegou aí, com certeza, mais de 100 questões, tá? Nós estamos na 107, então mais de 100 questões relacionadas à criminologia. E aqui, pessoal, eu já abordei sobre tudo. Já abordei tudo, né? Eu já discorri aqui acerca de vários pontos da criminologia. Então pode ter certeza que a tua prova está aqui, está dentro dessas 100 questões. E não para por aqui, a gente vai continuar agora, tá? A partir da questão 107. O que é que a questão 107 traz? Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica. Embora seja possível citar referências históricas, tiveram grande impulso e ganharam corpo somente após o quê, pessoal? Galera, falou na questão do estudo da vitimologia, tá? O seu maior impulso e maior valorização foi pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, extermínio de judeus na Segunda Guerra, tá? Então, o maior impulso do estudo da vitimologia pós Segunda Guerra Mundial. Isso aqui não existe, tá? Botar aqui, mas é só para abreviar, tá? Tá bom? Então, eu não sou professor de português, não tem problema, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial foi onde teve o quê? O boom do estudo da vitimologia. Pessoal, é claro que eu trago para vocês uma criminologia para concurso, para a tua prova, tá? Não vai querer estudar criminologia para um mestrado, para um doutorado, criminologia para outros concursos aí de magistratura, não vai dar certo. Você vai se confundir todo, tá? Então fica com a objetividade dessas questões, que é o que você precisa para a prova. Beleza? Então, o que é que ele traz aqui, ó? A abolição da escravatura na América do Sul. Não foi esse boom aqui, não foi esse grande impulso. A independência tardia dos países africanos, não. Ex-colônias europeias, não. D. A Grande Depressão iniciada nos Estados Unidos da América após a crise de 29, também não. A exposição de fragilidades humanitárias da Europa Oriental
após a queda do Muro de Berlim. Também não, pessoal. Extermínio de judeus na Segunda Grande Guerra, tá? E aí, passou-se a estudar a figura da vítima, tá? Então, na verdade, a gente fala de criminoso por ocasião, o correto seria falar vítima por ocasião, né? Por quê? Porque, na verdade, o criminoso não é por ocasião, ele está ali, às vezes, procurando um delito para que seja feito, para cometer, e aí a vítima que está no momento errado, no lugar errado, tá certo? Então, passou-se a ter essa preocupação, e é claro que a classificação de criminosos vai além desse termo e desse conceito que eu trouxe aqui agora, mas passou-se a ter uma preocupação com a figura da vítima, tá? Então, razões psicológicas que essa vítima aí vai sofrer posteriormente, tá bom? Afeto vai afetar dentro da sua saúde mental, tá bom? Então, pontos relacionados a esse tópico de preocupação com a vítima, beleza? Então, aqui a gente pega a questão 107, o extermínio dos judeus na Segunda Grande Guerra. Então, lembra disso. Isso aqui é clássico para provas de concurso, tá? Isso aqui é muito cobrado nas provas, é uma espécie de clássico para a gente também. Vamos lá. Gabarito, então, letra A, ó. Surgimento da vitimologia, primeiros estudos no Brasil e tendências. Na década de 80 do século XX, a ONU promulgou um dos principais diplomas internacionais no que diz respeito aos direitos das vítimas, famigerado Declaração Universal dos Direitos das Vítimas. Tá certo? Então, uma parte, né, relacionada aí aos termos contidos pelas resoluções, entre aspas, né, da ONU. Então, trazia no seu corpo aí toda essa preocupação em relação à vítima, tá? A origem da vitimologia é atribuída a Benjamin Madison. Benjamin Madison, até eu já disse para vocês também, que é o pai da vitimologia, tá? Enquanto o pai da criminologia é o Lombroso, pai da vitimologia, Benjamin Madison. De tantas questões, a gente tem que voltar nos mesmos tópicos, é impossível não voltar, tá? Mas serve de revisão, certo? Benjamin Madison é autor da obra La Vitimologie, Science Actuelle. Aqui, pessoal, a vitimologia. Os trabalhos de Hans Hendt também impactaram positivamente a vitimologia, sobretudo com a publicação do livro The Criminal, The With Victim. Então, eu trouxe para vocês só alguns tópicos relacionados a esses temas, tá? Bem importantes para a nossa prova, tá certo? E aí ele traz aqui, ó, no Brasil, a vitimologia surgiu com os estudos de Paul Korn, mas o primeiro brasileiro a tratar do tema foi Edgar de Moura Bittencourt, com a publicação da obra Vítima, 1971. Então a gente não sabe da cabeça do examinador. O examinador ele pode perguntar, tá, quanto à vertente brasileira do estudo da vitimologia. E é por isso que eu coloquei esse tópico aí para vocês. Percursores da vitimologia do século XX, Hans von Hendt e Benjamin Madison. Aí ele bota também os primeiros trabalhos sobre vítimas foram de Hans Gross. Os estudos de vitimologia são relativamente recentes em matéria criminológica, né? Se for observar a matéria criminológica em si, os estudos focados na figura da vítima não são estudos antigos, são bem recentes. Beleza? Bora então aqui para 108. Então, ó, aqui, pessoal, nós temos não só as questões, mas também os comentários relacionados a cada uma dessas questões, porque isso é de suma importância. Não é só, como diz o Matuto, né? Não é só matar a cobra, pegar um pau e matar a cobra. Tem que mostrar a cobra morta e mostrar o pau que matou a cobra, tá certo? Então, meu amigo, é mostrar a questão e explicar o porquê daquela alternativa. Na hora da prova, claro, a objetividade que você deve ter é maior, mas jogo é jogo, treino é treino. Na hora do jogo, meu amigo, viu a questão, marcou, vai para a próxima. Tá certo? Não tem que ficar pensando muito não, só na hora ali de marcar mesmo. Se tu pensar demais, tu muda o gabarito, tu vai perder tempo de prova, então tem que ter objetividade. Beleza? A ausência de processos normativos e descrença naquilo que regula a vida em comum, tal fenômeno diz respeito ao quê, pessoal? Então, ó, a ausência de processos normativos e descrença naquilo que regula a vida em comum. Vamos lá. Tal fenômeno, esse fenômeno aqui,
Diz respeito ao quê? Diz respeito à anomia social. Galera, falou da anomia, é a descrença em todos os métodos institucionais aplicados por nossa sociedade, ou seguidos por nossa sociedade, tá? É a descrença nesses métodos. Então, o indivíduo ele não confia nesses métodos institucionalizados para alcançar determinado objetivo. Então, falou na prova de vocês sobre teorias, e aí podem vir várias teorias na prova, tá? A gente já falou sobre isso, inclusive na prova anterior veio cobrando, tá? E dentre elas nós temos aí o conceito da anomia, tá? Existe a teoria da anomia. E aí nós temos o conceito específico relacionado ao caso, tá? Que é a ausência de processos normativos e descrença naquilo que regula a vida em comum. Belezinha? Show de bola! Vamos aqui, ó, gabarito letra D, ausência de processos normativos e descrença naquilo que regula a vida comum, a anomia social, ou seja, a ausência de lei, tá? Ele traz aqui o conceito, tá bom? A resposta. A respeito dos fatores impulsionadores da criminalidade, assinale a alternativa correta. E aqui agora a gente vai falar de fator que impulsiona a criminalidade e como você deve marcar isso relacionado à sua prova. Vamos lá. Ó. Letra A. O bom funcionamento do sistema de educação e ensino não é fator inibitório de criminalidade na sociedade. Galera, isso aqui é claro que vai estar errado, né? Bem, e aí, se você for pegar teses pouco mais aprofundadas, em mestrado, doutorado, relacionados à criminologia ou ciências criminais, você vai ver que essa questão de educação, moradia, saúde, né, fica muito politicamente correto, isso aí fica muito bonito. Mas na prática, pessoal, não é só essa conjuntura que vai mudar a questão da criminalidade, não. Mas isso é coisa mais aprofundada. Para a tua prova, tu fica com politicamente correto. Tá? Então, falou aqui no bom funcionamento de sistema de educação, falou em bom funcionamento de sistema de saúde, moradia, isso aqui, galera, é fator inibitório, ou seja, que evita a criminalidade na sociedade, tá? Então, gabarito não pode ser letra A porque está errada. Bora para a letra B, ó. O crescimento populacional de uma determinada localidade sempre eleva os índices criminais. Galera, não é porque cresceu em população que os índices criminais também vão crescer, tá? Não é porque cresceu em população que os índices vão crescer. Isso não é necessariamente correto. Por quê? Porque nós temos várias sociedades, vários países com milhões de habitantes em que o índice de criminalidade é lá embaixo. Então, não é uma correlação obrigatória, tá certo? Por isso que não é a letra B. Letra C. Não há qualquer relação entre o aumento do poder aquisitivo de determinado grupo social e o crescimento da delinquência. Não há qualquer relação entre o aumento do poder aquisitivo de determinado grupo e o crescimento da delinquência. Também está errado. Porque ele diz que não há qualquer relação. Quando eu tenho isso aqui, pessoal, eu tenho chamado o quê? Eu tenho a chamada desigualdade social. Tá? Desigualdade. Bora lá. Desigualdade social. Tá certo? Então, quando um determinado grupo aumenta aí o seu poder aquisitivo, tá certo? Então, há sim uma relação aí, uma relação de quê, pessoal? Há sim uma relação do crescimento da delinquência. Tá? Por quê? Porque aí aumenta a desigualdade social e um dos motivos da delinquência é a desigualdade social. Tá? Eu não estou falando que o cara que ganha dinheiro tem que dar dinheiro para quem não tem. Não estou falando isso, porque nós estamos dentro da meritocracia, dentro de uma razoabilidade. É claro que observando sempre, né, a questão das ações afirmativas, sempre a questão da proteção das minorias. Tá bom? Mas nós não vivemos no socialismo, tá? Pelo menos não oficialmente, né? Então, essa correlação aqui, falar que não há qualquer relação entre aumento do poder e a delinquência, está errado, porque há sim uma relação. Tá bom? Letra D. A má distribuição de renda influencia o aumento de todos os índices criminais de uma determinada localidade.
a má distribuição de renda influencia o aumento de todos os índices criminais de uma determinada localidade. Galera, ó, presta atenção. Veja que essa questão, ela focou em quê? Em generalizar ou trazer situações absolutas. Quando ela fala bem aqui, ó, que a má distribuição influencia no aumento de todos os índices criminais, não. Por quê? Porque pode ter má distribuição de renda e mesmo assim não ter um aumento do índice de crime em determinado ponto, tá? De determinada sociedade. Então, quando na criminologia a questão traz algo de maneira absoluta, fica com o pé atrás. E olha a letra E. A letra E não tem nem como, galera. Não tem nem como você não marcar ela. Porque ela tá perfeita. Como a gente diz, tá redondinha, né? Tá perfeita. Ó. A pobreza influi no aumento de índices criminais de cunho patrimonial. Certo. Certo? Tá? É tanto que, claro, ele não tá falando que é um fator exclusivo. Ele não está falando que o pobre é ladrão, todo pobre é ladrão, não. Ele está falando que a pobreza influi, tá? Então, você vê, por exemplo, quando eu tenho altas taxas de desemprego ou de pobreza de maneira geral, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter um aumento também, trabalhando na nossa sociedade, por exemplo, eu vou ter um aumento também do quê, pessoal? Da criminalidade e principalmente dos crimes de cunho patrimonial. Tá? Por quê? Porque a pobreza não vai influenciar diretamente no crime contra a pessoa. Tá? Não é porque o cara é pobre que vai matar o outro. Mas às vezes o pobre, na necessidade, ele vai lá e rouba o outro, furta o outro. Tá bom? Ou na necessidade, ou então às vezes o vagabundo mesmo que não presta, vai lá, rouba e furta o outro. Tá certo? Então, a pobreza influi sim. Tá bom? Não é um fator exclusivo, mas influi. Vamos lá. E aí, ó, gabarito aqui, letra E. Tá? Letra E, trabalhando aí com vocês essa questão de número 109. Dá tempo mais uma, né? Bora para 110. A história da criminologia conta com grandes autores que, com suas obras, contribuíram significativamente na construção desse ramo do conhecimento. É correto afirmar que Cesare Bonezana, 1738 a 1794, o Marquês de Beccaria, foi autor de que obra? Galera, ó, sempre que eu vou ler, e eu tenho isso comigo, nós estamos estudando para concurso, tá? Então tem aluno às vezes, professor, mas o nome dele fala dessa forma, né? Eu sei como se pronuncia. De tanto da aula de criminologia, a gente pega a pronúncia, tá? Mas tanto faz tu chamar Ferri ou Ferri, tá? Henrico Ferri ou Henrico Ferri, tanto faz. A prova não é oral. Tá certo? Então, o importante é você falar de forma que na prova você vai ler. Que às vezes você escuta de uma maneira diversa e confunde Cesare Lombroso com Cesare Bonezana. Tá? Então, o importante é você pegar o termo mais parecido com a escrita pra gente. Isso para a prova de concurso. Então, ó, ele foi autor de quê, pessoal? Ele foi autor de que obra? Letra A, O Homem Delinquente. Letra B, Dos Delitos e das Penas, tá? Certo? Letra C, Antropologia Criminal. Letra D, Ambiente Criminal. Letra E, Sociologia Criminal. Galera, gabarito letra B, Dos Delitos e das Penas, tá? Foi autor aí dessa obra. Tranquilo? Belezinha? Então, eu botei para vocês aqui também, ó, um resumão de obras, porque as bancas por hora cobram, né? Essa informação de vocês. Que obra é relacionada a que autor, tá? E aí eles fazem essa correlação aí para cobrar em prova. Então, ó, Um Homem Delinquente de César Lombroso, Delitos das Penas, Delinquente Boys, tá? Criminologia, Rafael Garófalo, Ensaio de Física Social, tá? Kettler, Criminoso e Sua Vítima, Hans von Hent, Sociologia Criminal, Henrico. O certo é assim, ó, para ler, Ferri, tá? Mas tanto faz Ferri como Ferri, tanto faz, tá? Beleza? A prova não vai te perguntar de maneira oral. Então, galera, ó, presta atenção, porque são tópicos muito interessantes para a prova, tá? São pontos que vão determinar sua aprovação. Eu tenho certeza que a criminologia é um ponto-chave para você
se destacar da maioria, tá? Você se destacar. E aqui, pelo objetivo concurso, a gente está trabalhando, ó, mastigando criminologia. Só esse projeto de questões, mais de 100 para vocês aqui, tá? Então, a prova só na parte das questões, vocês vão encontrar a prova aqui, tá bom? Beleza? É o que eu acredito por estar ampliando aí a variedade de cobrança dentro do nosso edital. Certinho? Então, fechamos esse bloco. Valeu, galerinha, e até a próxima. Tamo junto. Fala, galera do YouTube, vamos que vamos aqui, tá? Fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Pessoal, a gente grava aqui a gravação de matriz, né? Para colocar também, e aí os alunos que fazem parte do Objetivo Play ou tem um curso completo da PM Ceará, essa aula fica disponível lá para os alunos, tá certo? De maneira que os alunos possam ver, rever, ter um material qualificado lá dentro da plataforma, tá? Com todos os detalhes, todos esses comentários aqui. Beleza? Então você que não é aluno ainda do Objetivo Concurso, não perca tempo e venha fazer parte aqui dessa nação de aprovados que só cresce. Então vamos lá, começar nosso próximo bloco. 3, 2, 1. Fala, galerinha do Objetivo Concurso. Mais um bloco aqui. Professor GD na área. E o que é que nós vamos trabalhar aqui dentro desse nosso tópico, dentro dessa nossa questão, ó. O artigo, né? O artigo, eu sempre falo artigo. Não sei porque eu quero falar artigo. A questão de número 110. O que é que traz, galera, a questão de número 110 aqui para a nossa prova? Ele fala da questão de prevenção. A gente já estudou, claro, né, acerca da prevenção dentro de outras questões, tá? Até mesmo questões bem parecidas com o que estamos vendo, mas porque os tópicos cobrados também não são tão variáveis assim. Beleza? Então serve a título aí de revisão. Vamos lá. O que é que ele bota aqui, ó? Destina-se a setores da sociedade que podem vir a padecer do problema criminal e não ao indivíduo, manifestando-se a curto e médio prazo de maneira seletiva, ligando-se à ação policial, programas de apoio, controle de comunicação e etc. Galera, esse tipo de prevenção aqui é uma prevenção relacionada ao quê? Prevenção primária e secundária, secundária e terciária, primária, terciária ou secundária. E aí? Quanto à questão da prevenção, o que é que vocês colocariam aí numa questão de concurso, né? Quanto à prevenção. Pessoal, prevenção são, lembra, os tipos de prevenção são os esforços que o Estado faz, para quê? Para manter a sociedade longe da criminalidade. E aí temos a prevenção primária, secundária e terciária. Prevenção primária, só para a tua prova, não é para fazer mestrado nem doutorado, não. Só para a prova. Prevenção primária é a primeira barreira contra o crime. Vai atacar a raiz do problema, tá? Então, ela vai se preocupar com a saúde, educação, moradia, emprego, tá bom? Então, ela ataca ali a raiz do problema. Secundária, professor. Secundária, o problema já existe. Então, agora eu vou tentar conter o que já existe. Vou focar num problema específico. Por isso que está tendo concurso agora, tá? Por isso você vai fazer esse concurso agora. Porque precisa de gente para quê, galera? Precisa de gente para ligar-se ao chamada ação policial, tá bom? Então, por isso que está tendo concurso. E aqui eu tenho o que mais, ó? Eu tenho também, né, prevenção terciária. A terciária, pessoal, é relacionada à figura, ó, do preso, tá? Do preso. E aí, a gente entra nos aspectos que vamos ver também em outras questões relacionadas à prevenção terciária, tá certo? Prevenção terciária. Ou também, dentro de outra classificação, a prevenção especial, que se relaciona à figura do preso, tá bom? Beleza? Então, lembra aí dos 3 tipos de prevenção. Esse tipo de prevenção aqui que a gente está vendo é que tipo de prevenção, pessoal? Secundária. Então, gabarito, letra E, tá? De estou pronto para gabaritar. Beleza? Bora lá para o enunciado aqui, bora lá para o comentário. O que é que eu coloquei aqui no comentário de vocês? Ó? O enunciado refere-se à prevenção secundária.
pois realmente esta se destina a setores da sociedade que podem vir a padecer do problema criminal e não ao indivíduo, manifestando-se a curto e médio prazo de maneira seletiva, ligando-se à ação policial, programas de apoio, controle da comunicação e etc. Tá? Então, prevenção, ó, secundária, tá bom? Liga-se a essa questão de ações policiais, até mesmo a construção de uma quadra dentro de uma comunidade de índice de criminalidade altas, isso aí é prevenção secundária, tá? Porque ele não está agindo de maneira geral, ele está focando num problema que já existe para tentar reduzir aquele problema. Aí é prevenção secundária. Então não confunda, tá certo? Beleza? Bora lá. 112, o que é que traz? 112 vai falar, pessoal, da questão relacionada a cifras e também relacionada à vitimização. Então, o que é que ele traz aqui, ó? A própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra. Galerinha, lembrando, ó, a partir daqui, né, eu vou pegar com vocês questões principais, tá? Então, a partir daqui, acho que foi da questão anterior, a gente vai pegar uma retrospectiva, tá? Já estamos agora na reta final, uma retrospectiva das principais, do que eu aposto para a tua prova, tá bom? Então, a partir daqui, vocês já vão ter visto, quem acompanhou todas as 100 questões, todos os eventos, tá? A gente vai começar a rever algumas questões principais que caíram nas provas, tá bom? Então, a gente já está em clima de quê? Já está em clima de revisão, certo? Então, essa questãozinha aqui eu trouxe lá, eu acho que eu trouxe lá pelas primeiras questões, tá? Começando dessa questão aqui, ó, a gente agora vai fazer uma revisada geral aqui em todos esses tópicos, tá? Então, ó, ele traz aqui, a própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito, ocorrendo o que se chama de cifra negra. Professor, o que é cifra negra? Cifra negra são os crimes, ó, não denunciados, não apurados, tá? E, consequentemente, não elucidados. Beleza? Então, são as chamadas cifras negras. Quando parte de uma espécie de preconceito relacionado à sociedade, da sociedade para a vítima, então a vítima fala assim, não, aquela menina ela foi estuprada realmente porque ela também vai andar de saia curta, de noite. Não, aquele menino foi roubado. Por quê? Porque ele estava com o celular à meia-noite. Você já falou isso, não já? Às vezes alguém é roubado e você, mas também essa hora com o celular. Então, quando a sociedade recrimina a vítima, a pessoa foi vítima. Por mais que seja vacilão, né, que a gente chama. Mas a pessoa foi vítima e a própria sociedade não acolheu a vítima, tá? E ela até incentiva a não denunciar o delito. Isso aqui, pessoal, a vítima está sendo vítima terciária. Então é chamado de vitimização terciária, tá? Ela está sendo vítima pela terceira vez, tá bom? Então, ó, nós temos a vitimização, ó. Nós temos a vitimização chamada de primária, que são os efeitos diretos do crime, tá? O efeito direto do crime. Vitimização secundária, tá certo? Que diz respeito a, lembra, ó, burocratização estatal, tá? E nós temos também, galera, a vitimização terciária, que diz respeito ao quê? Diz respeito à sociedade, tá? Então, ó, a sociedade, botando aqui, a sociedade em si, ela trata a vítima de uma maneira não, digamos assim, não adequada, tá? Coloca a vítima como culpada muitas vezes, beleza? Então, 3 tipos de vitimização. A burocratização estatal aqui eu vou explicar também para vocês de maneira mais detalhada aqui em outras questões, beleza? Mas, por exemplo, quando você chega numa audiência que tem que olhar nos olhos do bandido que te deu uma facada, você está sendo vítima de novo. Chegou na audiência, claro, tem toda a questão relacionada a isso, mas a estuprada ver seu estuprador, isso aí já está sendo vítima de novo.
contar todo o fato novamente. Está sendo vítima. Então, vitimização secundária aí. E vitimização primária é o que tu sofreu, a tua facada, o teu estupro, o teu celular que foi levado, tá? Então, essa aí é a primária. Então, 3 tipos de vitimização. Beleza? Ó, lembrando aqui, não tem nada a ver com escola clássica nem escola positiva, tá bom? Essa questão aqui de vitimização, claro, as escolas estudam isso de maneira geral, mas o enunciado não se relaciona diretamente a elas. Bora lá. Gabarito, alternativa B. A criminologia, ao estudar a questão vitimológica, classifica a vitimização em 3 grupos, sendo, em resumo, definidas da seguinte forma. Primeiro grupo, vitimização primária, refere-se aos efeitos do crime, como, por exemplo, dano material, psicológico, lesão, dentre outros. Vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização, refere-se à vitimização decorrente de instâncias formais de controle social. Ou seja, pessoal, burocratização do Estado, né? Burocratização estatal. Beleza? Vitimização terciária refere-se à falta de incentivo familiar, de amigos ou da própria sociedade. Há uma segregação social e familiar que ocasiona mais sofrimento à vítima, levando esta a não denunciar os fatos aos órgãos, tá? Então, ó, não confundir, sempre trago isso, vitimização com criminalização, com controle social, com prevenção, prevenção geral e prevenção primária, secundária, terciária, prevenção especial, tá? Controle social de maneira geral. Instituições primárias de controle social são aquelas que atuam diretamente no indivíduo de maneira primária, família. Instituições secundárias, por exemplo, polícia, poder judiciário, tá? É outra classificação. Como se fosse muito baseado nas informais e nas formais, tá bom? Mas pode vir também com essa nomenclatura. Então, cuidado não confundir esses pontos que são cobrados aí, até mesmo muitas vezes como pegadinha em prova, certo? Bora para 113. O que é que ele diz na 113, professor? Vamos lá. No que se refere à vitimologia, leva em conta a participação ou provocação da vítima. Então, ó, no que se refere à vitimologia, leva em conta a participação ou provocação da vítima. E aí, questãozinha aqui, coloquei a reprise aqui para vocês, por quê? Porque eu já vi, dentre esses 2 últimos anos, essa questão ser muito cobrada, quanto à questão da vítima. Pessoal, há uma preocupação muito grande quanto ao estudo da vítima, tá? E as bancas, sobretudo, as bancas que trabalham criminologia para nível médio, tá? Que não são muitas. Criminologia para nível médio é uma novidade, basicamente. Não são muitas. Então essas bancas gostam de jogar classificações gerais. E dentre elas aí a classificação relacionada à vítima, tá? Então, ó, classificação vítima ideal, vítima menos culpada que os criminosos, vítimas tão culpadas quanto os criminosos, vítimas mais culpadas que os criminosos e vítimas como únicas culpadas. É correto afirmar que a classificação contida no enunciado é atribuída a quem, pessoal? Quem é que classifica a vítima dessa forma? E aí? E aí lembra, quem é que é o pai da vitimologia? Pai da vitimologia, Benjamin Madison. Claro que, lembre, não é, tá? Vou botar aqui, ó. Não é o único a fazer classificação, ó, das vítimas. Tá? Não é o único a fazer classificação das vítimas. Tem outras classificações de vários outros autores. Só que, particularmente, em 99% das questões que falam de classificação de vítima, vai ser o Benjamin Madison que vai ser citado. Tá bom? Então, essa classificação é dele. Lembra? Ideal, menos culpadas que os criminosos, tão culpada quanto, mais culpadas que e como únicas culpadas. Beleza? Então, lembra disso aqui para a tua prova. Segundo a doutrina,
A classificação contida no enunciado é atribuída a Benjamin Madison. Vejamos. Pode vir para vocês também uma questão um pouco mais aprofundada, tá? Um pouco mais bem trabalhada. Não cobrar apenas a classificação, mas o que é cada um dos itens dentro da classificação. O que é, por exemplo, uma vítima ideal? O que é uma vítima ideal? O que é, por exemplo, uma vítima mais culpada que o agressor? O que é isso? Tá? Então vamos lá. Uma primeira classificação das vítimas é atribuída a Benjamin Madison, que leva em conta a participação ou provocação da vítima. Letra A, vítima ideal, completamente inocente, tá? Então, pô, tu tá ali de boa, tá sentado ali no restaurante, o cara chega e te dá um tiro pra pegar teu celular. Pô, tu não fez nada ali, tu não contribuiu em nada com aquele delito. Vítimas menos culpadas que os criminosos, tá? Ignorância. Por exemplo, o casal quer fazer sexo ali na sacada do seu prédio. E aí eles não sabem que aquilo ali é proibido, então, por própria falta de atenção, o vizinho joga um tênis lá na cara, tá? Desse casal que está fazendo sexo na sacada do prédio. Então, o que acontece, pessoal? Eles foram vítimas, porque eles levaram o quê? Levaram um tênis na cara, tá? Mas foram vítimas o quê? Menos culpadas que os criminosos, mas elas são culpadas também. Por ignorância, no caso, por exemplo. Vítimas tão culpadas quanto dupla suicida, aborto consentido, eutanásia, tá? Por exemplo, pessoal, dupla suicida, né? Vamos tomar o veneno aqui. Tu me dá o veneno, eu te dou. E aí os dois bebem o veneno, tá? Então, são o que, pessoal? Vítimas tão culpadas quanto, tá? Vítimas mais culpadas que os criminosos, ó. Vítimas por provocação, que dão causa ao delito. Então imagina, pessoal, você sabe que uma pessoa tem determinado start que ela fica louca. Por exemplo, tem gente que ainda hoje, você chama determinado apelido, tinha até um indivíduo famoso do Ceará que fazia isso, tinha umas pegadinhas aí, que o cara ficava pistola, meu amigo, ficava zangado, com um simples apelido. Então imagina lá, tu tá provocando o cara, chamando o cara de Chico Butico, tá certo? De Chico Butico. E aí, meu amigo, chamou o cara de Chico Butico. Muita gente vai lembrar dessa, né? Bota aí no comentário se você lembrou. Chamou o cara de Chico Butico. Depois pode até procurar aí, viu? E o que acontece? O cara ficou zangado, te deu um tapão na cara. Então tu é vítima, mas tu é vítima mais culpada que os criminosos. Por quê? Porque tu provocou diretamente o delito. É diferente da sacada lá, que eles não fazem lá sexo na sacada para provocar um delito contra eles, não. Aqui ele provocou diretamente. Vítimas como únicas culpadas, né? Vítimas agressoras, simuladas e imaginárias. Por exemplo, galera, a pessoa que vai roubar, e aí o indivíduo lá age em legítima defesa e essa pessoa que foi roubar morre. Então ela é vítima única culpada. Pode ser chamado também de pseudo-vítima, tá? Pseudo-vítima, beleza? Então, lembra disso aqui, é a classificação de Benjamin Madison, belezinha? Ó, lembra que, dessa forma, Madison sintetiza a classificação em 3 grupos, ó. Vítima inocente, que não concorre com a forma alguma para o injusto típico, ó. Vítima provocadora que voluntária ou imprudentemente colabora com o ânimo do criminoso, vítima agressora, simuladora ou imaginária, tá? Então, ó, ele traz aqui 5 tópicos, A, B, C, D e E, mas resumidamente, tá? Os principais aqui, 3 grupos. Mas o que cai para a prova de você não são esses 3 grupos, não, tá? São as 5 classificações aqui, é o que é cobrado na prova, tá certo? O que a questão nos traz aí para resolver. Belezinha? Tranquilo? Show de bola? Então, ó, portanto aí gabarito, tá? Letra D. E eu botei algumas outras observações aí relacionadas aos outros nomes dentro dessa questão. Tamo junto, galerinha. Até o próximo bloco, até a próxima aula. Valeu! E você, aqui do YouTube, né? A gente não acabou ainda não. Acabou o bloco. Mas tem muita aula ainda, tá? Você, aqui do YouTube, chegou agora. A gente tá pegando aqui a parte de criminologia. Fazendo agora já mais de 100 questões resolvidas aqui,
que estão todas na plataforma do Objetivo Concurso, comentadas uma por uma, tanto em vídeo como dentro do teu material, tá? Mais de 100 questões. Agora a gente está fazendo o quê? Uma revisão, um apanhado geral daquelas principais, daquelas que eu considero mais importantes. Não que as outras não sejam importantes, mas essas são mais. Por quê? Porque é a cara da tua banca, tá? Então não existe, pessoal, estudo sem revisão. É impossível. É impossível. Porque imagina, você pega o primeiro tópico, vai até o último. Chegou no último, parou e vai fazer a prova. É assim, é? Claro que não. Você vai pegando a primeira, vai para o segundo tópico, revisa primeiro tópico, entra no segundo. Vai para o terceiro tópico, revisa primeiro, segundo, vai para o terceiro. Vai para o quarto tópico, antes revisa primeiro, segundo, terceiro, vai para o quarto. Até chegar no último assim. E aí bateu o último, cumpriu a missão, revisão geral, questões e sempre analisar o material aí teórico, beleza? Então, galerinha, vamos para a nossa próxima aula aqui, tá? Continuar mais um bloco aqui na nossa resolução de questões. 3, 2, 1, vamos lá. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos, mais um bloco aqui para vocês. Criminologia na veia, ó, criminologia na veia, tá? Para o teu concurso, eu tenho certeza que vai ser uma disciplina favorável, vai ser uma disciplina tranquila para a gente. Vamos lá. Relativamente ao que Emily Durkheim afirma acerca do crime e da pena em seu livro da Divisão do Trabalho Social, é incorreto afirmar que, tanto que é a questão errada aqui, né? Alternativa incorreta. É incorreto afirmar que, vamos lá, um ato é criminoso quando ofende os estados fortes e definidos na consciência coletiva. E aí, pessoal, certo ou errado aqui? Certo ou errado? Certo. Certo? Tá? Emily Durkheim, aqui veio na prova anterior, né? Que ele traz o crime como o quê, pessoal? Ó, como fato social. Estava na prova anterior. E foi uma questão bem objetiva, né? Bem tranquila, tá? Falou do termo relacionado a fato social e quem é que trazia essa nomenclatura? Emily Durkheim, tá certo? Bem tranquila aí a questão. E aí, ó, um Estado é criminoso quando ofende os Estados fortes, né? O Estado, até mesmo a questão da consciência coletiva, né? É quando o crime é considerado aí, ou quando a ação é considerada o quê? Criminosa, tá bom? Conceito que nós temos aí de Emily Durkheim. O que caracteriza o crime é o fato dele determinar a pena que, por sua vez, consistiria numa reação passional, certo? Pessoal, ó, Emily Durkheim, ele traz o crime, né? Ele traz, na verdade, a pena como uma reação, ó. Isso aqui, ó, reação passional, tá? Passional. Tá bom? Cuidado, porque ele não traz aqui, pessoal, como reação, por exemplo, racional, como é dito, tá? Essencialmente. É uma reação, ó, passional. É claro que existe também a questão racional, individualizada. Só que para o conceito de Emily Durkheim, lembra, pena como reação o quê? Passional, que mexe com o sentimento, tá? Aquele sentimento, vamos ser sinceros, aquele sentimento de vingança, tá bom? Relacionado à pena. Ou você aplica a pena em alguém simplesmente porque está escrito num código. É claro que não. Há sim esse sentimento, essa reação passional do indivíduo no que diz respeito à aplicação da pena, tá bom? Isso é estudado aí por muitos mestres e doutores da criminologia e há um aprofundamento bem maior sobre esse aspecto. A gente não vai entrar aqui, claro que não cabe para a tua prova, tá bom? Mas é só tu lembrar, reação passional. Bora lá, ó. Próximo. A pena consiste essencialmente numa reação racional de intensidade graduada que a sociedade exerce contra seus membros que violaram certas regras de conduta. Olha aí, galera, racional, essencialmente errado, tá? Ela é passional, beleza? Gabarito letra C. Letra D. A pena consiste essencialmente numa reação, ó, passional, de intensidade graduada, que
a sociedade exerce contra seus membros que violaram certas regras de conduta, certo? Né? Reação passional, belezinha? Letra E. A verdadeira função da pena é manter intacta a coesão social, garantindo toda a vitalidade da consciência comum. Certíssimo, tá bom? Garantindo a vitalidade da consciência comum, tá bom? Então, ó, a pena, pessoal, na verdade, é um aspecto que ainda está sendo estudado e nunca vai deixar de ser estudado, tá bom? A sua verdadeira função, qual é a função principal da pena? Aí vai depender do autor. Por isso que ele fala, conforme a visão de Emile Durkheim. Por quê? Porque cada autor vai ter sua visão. Tá bom? Então ele não pode falar a pena é. Não. A pena é não. Que vai depender. Claro, existem classificações relacionadas aos objetivos da pena. Mas falar e bater o martelo que a pena é uma reação racional, uma reação passional de maneira geral, não, vai depender do que aquele autor ali pensa, tá? É diferente de uma lei que está lá. Todos são iguais perante a lei. Isso aqui está lá, independente de pensamento de autor. Criminologia é bem parecido com o direito administrativo, onde a gente vai pegar muitos aspectos filosóficos, eu forço um pouco, né? Mas muitos aspectos doutrinários, tá certo? E exemplificativos aí, o que o autor pensa sobre determinado fato. Beleza. Então, ó, gabarito letra C, que é incorreta. A assertiva está em desacordo com o pensamento de Emile Durkheim, para quem a pena consiste numa reação emocional que a sociedade exerce contra seus membros que violaram certas regras de conduta, e não racional, como afirmado. Tá? Então, pena, tá? Traz o que, pessoal? Uma reação emocional e não uma reação racional, tá? Para Emile Durkheim. Beleza? Então, ó, dessa maneira, o direito penal não perdeu sua razão de ser nas sociedades modernas. A reação passional continua compondo uma razão para a pena, muito embora a tenham vestido com uma roupagem mais humana, mais racionalmente embasada, menos cega pelas paixões. Tá certo? Então, só essa observação aqui para a gente finalizar a questão. Outra questão que eu considero muito importante para a gente, tá? Muito relevante para a nossa prova, é a questão, pessoal, que fala da cifra negra. Porque muita gente pensa que cifra negra é exceção. Na verdade, cifra negra é regra. Cifra negra é regra, não é exceção. Por quê? Porque a maioria dos crimes não são denunciados, não são elucidados, não são investigados. A maioria dos crimes, não é a minoria, é a maioria, tá? Então, quando eu falo da questão relacionada à cifra negra, eu estou falando de regra e não de exceção. E aí, ó, nós temos, pessoal, a chamada, ó, criminalidade real, tá? Imagine que a criminalidade real é esse círculo aqui, tá? Da cor preta, tá bom? Lembra, isso aqui é a criminalidade real. Temos a criminalidade, ó, revelada, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu tô botando muito ainda, tá? A criminalidade revelada, tá bom? E aqui tudo isso aqui de vermelho, ó. Tudo isso aqui de vermelho pra cá, tá? Pra cá, ó. Tudo isso aqui é chamado de quê, ó? Pode ser considerado o quê? Criminalidade. O que, galerinha? Olha aqui, ó. Criminalidade revelada, real e cifra negra. Então, tudo isso aqui é chamado de criminalidade não revelada ou de cifra negra. Eu botei muito ainda para cá, viu? Porque, imagina, pessoal, quantos crimes acontecem que não são denunciados aí. E aí você pensa, ah, professor, mas todo mundo que é roubado, toda morte, chega ao conhecimento. Mas, meu amigo, não só tem esses crimes aí, não. O simples fato de você baixar uma playlist pirata é crime. Sonegação de impostos, tá? Quando você, por exemplo, subtrai algum bem, isso é crime. Ah, uma caneta.
Bem, mas é crime. Aplica-se o princípio da insignificância, né? Quanto à questão da tipicidade material, mas é crime. Então a criminalidade relacionada à cifra negra, ela é bem maior, tá? Mas tudo isso aqui é criminalidade real, é o que aconteceu. Mas pouquíssima parte disso, ó, é revelada, tá certo? Então, vamos lá. 115, ele traz um aspecto de classificação sobre isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver o que é que ele fala aqui. Letra A. A criminalidade real corresponde à totalidade de delitos perpetrados pelos delinquentes, certo? A real corresponde à totalidade de delitos cometidos aí pelos delinquentes, né? A criminalidade revelada corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado. Aqueles delitos lá que o Estado conhece, né? Que é a revelada, ó, eu botei aqui para vocês, ó, tá? A cifra negra corresponde à quantidade de delitos não comunicados ou não elucidados dos crimes de rua. Tá? Então, cifra negra são aqueles delitos não comunicados ou não elucidados dos crimes de rua. Tá bom? Ele bota crime de rua, pessoal, mas é qualquer que seja o crime. Tá bom? Ele especificou aqui, se ele tivesse botado somente crime de rua, estava errado. Ele botou crime de rua de maneira geral. Ele não botou só o somente. Estaria errado se tivesse botado somente. Tá? Então, gabarito aqui, letra A. Os crimes como geral, tá? Cifra negra é qualquer crime que não seja o quê? Não denunciado, não elucidado, consequentemente aí, né? Não investigado, consequentemente não resolvido, tá? Não elucidado. B, ó. A criminalidade real corresponde à totalidade de delitos, certo? A revelada corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado. E a cifra negra corresponde à ausência de registro de práticas antissociais do poder político e econômico. Não, cifra negra são os delitos não comunicados ou não elucidados. Tá? Não é ausência de prática, não. A ausência de prática não é cifra negra. A cifra negra é uma conduta, uma prática criminosa que foi feita, não é a ausência dela, foi feita essa conduta criminosa, tá certo? Só que ela não foi comunicada e, consequentemente, não elucidada. Letra C. A criminalidade real corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado. A criminalidade revelada corresponde à totalidade de delitos perpetrados pelo Estado. A cifra negra corresponde à violência policial, cujos índices não são levados a conhecimento das corregedorias. Nada a ver. Nada a ver. Vamos para a próxima. D. A criminalidade real corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado. Não, real não. Real é quantidade de delitos o quê, pessoal? Perpetrados pelos delinquentes. Então aqui também está errado no item 1, ó, que eu passei batido, ó. Tá? A de conhecimento do Estado é a revelada. Tá bom? Então passou batida a letra C. Já corta aqui, ó. Letra E. A criminalidade real corresponde à quantidade de delitos que chegou ao conhecimento do Estado. A criminalidade... Já está errado também. Não é a que chegou ao conhecimento do Estado. A real é o que aconteceu. Os delitos que ocorreram. Tá? Gabarito, letra E. Então, ó. Essa questão relacionada à cifra negra é importante. Tá? E aí eu também botei algumas questões de subclassificação de cifras. Nós temos a cifra negra, que ela é a mãe de todas as cifras. Ela é a mãe das cifras. Porque dentro da negra eu vou estudar o quê? Eu vou estudar a cifra azul, a cifra rosa, a cifra amarela, a cifra vermelha, né, que agora está sendo cobrada com força, né, que são os crimes aí cometidos pelo serial killer, tá? Cifra verde, tá? Cifra dourada. Então tem várias cifras que compõem a cifra negra. E uma cifra que é um pouco isolada da negra, que é a cifra cinza, que é quando o crime até chega à delegacia de polícia, por exemplo, mas não chega a se tornar um processo crime, por conta que não houve uma denúncia, ou por conta que houve ali um acordo entre as partes, tá? Isso é cifra cinza, beleza? Então, nós temos aí cifra negra com um estudo um pouco extenso, né, sobre a questão relacionada aos delitos. E aí, ó, a criminalidade real são os crimes que de fato ocorrem. A criminalidade revelada
são os ilícitos que chegam ao conhecimento do poder público e são encaminhados para o procedimento formal de apuração e responsabilização. Segundo Alexandre Sanches, o termo cifra negra, em suma, refere-se à porcentagem de crimes não solucionados ou punidos, à existência de um significativo número de infrações penais desconhecidas oficialmente. Tá bom? Então lembra aqui, questão relacionada à cifra negra. Beleza? Cifra negra. Vamos lá, dá tempo ainda de resolver mais uma, né, nesse bloco. Vamos aqui para a última desse bloco. Questão tranquila que a gente trouxe lá no início, nessa questão. E aqui, pessoal, é basicamente você entender o que é que a criminologia faz. Não estou falando de objetos criminológicos diretamente aqui. Eu estou falando de maneira geral o que é que a criminologia estuda e pode ser definida. Tá bom? Não estou falando só de objeto, não. Nós vamos trabalhar, porque quando eu falo de objeto da criminologia, vocês têm que lembrar dos 4. Delito, delinquente, vítima e controle social. Tá bom? E aí o foco hoje é muito relacionado, claro, à vítima, mas muito relacionado agora também ao controle social. Porque lá nos primórdios dos estudos criminológicos, a criminologia focava muito no criminoso. Foi algo que o Lombroso fez. O Lombroso focou muito no criminoso, no estudo do criminoso. Mas quando eu falo de criminologia, não é só o criminoso, é todo um contexto. Por isso que o objeto, né, é dividido aí entre esses quatro fatores. Tá bom? Vamos lá então, ó. Com relação ao método da criminologia, é correto afirmar que ela se utiliza dos métodos. Letra A, matemático experimental. Não é método matemático, tá? A criminologia. Não é método matemático. A criminologia, ela trabalha com um método o quê, pessoal? Biológico e sociológico, tá? Criminologia, pessoal, é uma metodologia experimental, naturalística, indutiva, uma ciência do ser, tá? Então já corta a letra A. B, filosófico, indutivo, biológico e sociológicos, como ciência empírica e experimental que é. A criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente. Olha o erro da questão, o erro primordial. Sendo suficiente para delimitar as causas da criminalidade. Não é. Pessoal, quando trouxer na questão que determinado aspecto criminológico é suficiente para isso, já pode botar como errado, tá? Porque a criminologia é experimental, tá? Empírico, observação. Então nunca vai estar, pessoal, batido o martelo realmente de um método 100% eficaz aqui para determinar nada, não. É tanto que temos vários autores, cada autor, cada escola, cada teoria pensa de uma forma diferente, certo? Vamos lá, ó. Empírico, filosófico, indutivo e experimental. Como ciência empírica experimental que o final está errado também, sendo suficiente para delimitar as causas errado. Biológicos e sociológicos, como ciência do dever ser. Não é ciência do dever ser. Criminologia, lembra, é ciência do ser. Dever ser é o direito penal, tá? Biológicos e sociológicos, como ciência empírica e experimental que é. A criminologia utiliza-se da metodologia experimental, naturalística e indutiva para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade. Perfeitamente, tá? E aí botei para vocês aí, ó, gabarito alternativa E, tá? Com o texto aí do nosso Nestor Sampaio, tá? O Manual Esquemático de Criminologia, certo? Não precisa tu ir nesse livro aqui estudar o livro, não. É só essa parte que é cabível à questão, tá bom? Tem mesmo de aluno doido aí, vai comprando livro de criminologia. Não vai fazer isso não, porque prova de concurso é diferente do mestrado e do doutorado, tá? Senão você perde muito tempo. É bom ter conhecimento? É bom. Mas ter o conhecimento certo, específico, é melhor. Tem muitas disciplinas aí. Se tu fosse aprofundar em todas, tu não passa da primeira disciplina. Tá bom? Então é estudar o que cai na prova. Isso é o mais importante. Tamo junto. Até o próximo bloco. Valeu. E aí, galerinha do YouTube, né? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez, tá? Já estamos aqui no nosso terceiro bloco, já finalizamos o terceiro bloco.
Nós vamos resolver aqui, nós vamos trabalhar 5 blocos hoje, tá? Então temos mais 2. Você que entrou agora aqui nessa aula, você que entrou agora aqui nessa live, tá? Deixe seu like, deixe sua curtida, compartilhe, né? A mesma coisa, like e curtida, professor. Deixe sua curtida, compartilhe aí com seu amigo que vai fazer a prova da Polícia Militar do Ceará, tá? Me marca aqui, ó, marca com essa expressão, ó, marca e posta lá no Instagram, marca o Objetivo Concurso, tá? Marca aí tua galera do grupo de estudos. Vem estudar com a gente, porque aqui no Objetivo a gente tem um foco específico para a tua banca, para a tua prova. Isso é muito importante para definir a tua pontuação, tá bom? E um pontozinho vale ouro, tranquilo? Então, ó, você que entrou agora, clica no like aí, no botãozinho do like, tá? Se inscreva no canal do Objetivo Concurso e vamos para cima com tudo, porque essa prova já é nossa, beleza? Então vamos lá. Próxima questãozinha, questão de número 117, mas começando aqui a nossa gravação. Vamos que vamos? 3, 2, 1. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área, mais um bloco aqui para vocês, trazendo a nossa reprise, né, relacionada às questões de cunho principal, né, dando uma ênfase aqui, um enfoque principal em determinados pontos. Vamos lá. O que é que traz aqui a questão 117? Ó, com relação ao objeto da criminologia, é correto afirmar que atualmente ela está dividida nas seguintes vertentes. Letra A, governo, delito, delinquente e vítima. Não é governo. Por mais que o governo faça parte de um tipo de controle social, ora formal na maior parte das vezes, mas também ora informal, como por exemplo a Universidade Pública Federal, mas o governo não é objeto. O objeto é o controle social, tá? Letra B, controle social, governo, delito e delinquente. Não, pessoal, ele insistiu nesse governo aqui, né? Então, governo errado, ó. Letra C, delito, delinquente, vítima e controle social. E aí, pessoal, gabarito, letra C de casa. Delito, delinquente, vítima e controle social. Belezinha? Letra D, delinquente, governo, vítima e prevenção criminal. Tira governo e prevenção criminal. Letra E, delitos e penas, tá? Então, ó, aqui a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar, tá? As 4 vertentes ou os 4 objetos da criminologia. Delito ou crime, delinquente ou criminoso, vítima e controle social, tá? Os 4 objetos aí da criminologia, estudados pela criminologia. Então, ó, gabarito alternativa C. Segundo a doutrina, são objetos de estudo da criminologia. Vamos lá. Delito, delinquente, vítima e controle social. Tá bom? Lembra disso aqui? Isso aqui, meu amigo, é a mesma coisa do artigo 5º da Constituição Federal para a disciplina de Direito Constitucional. Tu tem que estar com essa parte aqui tatuada no cérebro, meu amigo, tá? Os objetos da criminologia. É inadmissível o aluno não ter esse conhecimento e não saber discorrer sobre cada aspecto aqui relacionado. Falar do delito, do delinquente, da vítima e do controle social. Portanto, o gabarito é a alternativa C. Delito, delinquente, vítima e o controle social. Belezinha? Show de bola? Questão 118. Vamos lá. A respeito da criminologia, é correto afirmar que... O que ela traz aqui, ó? Possui como objeto a sociedade, a criminalidade e o criminoso. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é esse aqui o objeto da criminologia, tá? Acho que a gente pulou bem aqui, pronto, 118. Aqui não é o objeto da criminologia, tá certo? A gente acabou de ver o objeto. Exercendo direta influência no controle social. Errado. Trata-se de uma ciência empírica do dever ser. Não é ciência do dever ser, é ciência do ser. Não é do dever ser. Tá? Dever ser é o quê?
DVC é direito, ó, penal. Na medida em que seu objeto é visível no mundo dos valores. É atualmente compreendida como uma ciência que se preocupa com o estudo exclusivo do crime e dos criminosos. Errado. O que é errado? Estudo exclusivo, pelo amor de Deus. Tá? Estudo exclusivo não. É uma das duas são umas das vertentes da criminologia, mas não é estudo exclusivo. Tá certo? Então esse exclusivo aqui, ó, errado. Letra D. Trata-se de ciência do ser, empírica, que possui por objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. E aí, pessoal, certo ou errado aqui? Questãozinha bem tranquila, né? Gabarito letra D. Ciência do ser, empírica, tá? Experimental. Ou seja, pessoal, é uma ciência que sempre está em movimento. Eu tenho que experimentar, eu tenho que analisar a conduta, né? Então, ela é empírica, experimental, indutiva, do ser, utiliza aspectos biológicos e sociológicos para definir a questão criminológica. Ou seja, existe também um estudo biológico relacionado ao criminoso, tá bom? Então, existem estudos biológicos relacionados a criminosos. Claro que não de maneira radical a gente deve adotar como o Lombroso adotava, tá? Mas também utilizando um pouco do método da escola clássica, que traz o criminoso como um indivíduo que tem o livre-arbítrio e ante o bem e o mal escolhe delinquir, tá? Dentro da escola clássica também temos a questão da escolha e de acreditar na ressocialização do indivíduo, tá bom? O que, por exemplo, não existe na escola positiva, do ponto de vista que o indivíduo é um ser atávico, um selvagem para a vida em sociedade, que se o cara já nasce criminoso, como é que ele vai ser ressocializado? Se já é algo da na sua natureza, tá bom? Então, bem, só entrando um pouco aqui a fundo nesse aspecto. É uma ciência empírica interdisciplinar. Ó, lembrando, pessoal, lembrando que é uma ciência, sim, empírica, tá? E interdisciplinar. Até aqui tá certo. Mas o que ele traz, ó? Estuda o crime, criminoso e a vítima, tendo sido conceituada pela primeira vez por Afrânio Peixoto. Errado aqui, tá? Errado, além de estar incompleta também, que faltou, né? Controle social, certo? Vamos aqui, então, ó, gabarito alternativa D. A doutrina, de modo geral, conceitua a criminologia por ser baseada na experiência, observância e por ter mais de um objeto de estudo, como uma ciência empírica e interdisciplinar com os seguintes objetos de estudo: ó, delito, delinquente, vítima e controle social. E aqui ele traz, ó, vejamos, pode conceituar a criminologia como ciência empírica, baseada na observação e na experiência, e interdisciplinar, que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, ou seja, pessoal, o criminoso, tá? Criminoso ou personalidade do criminoso é a mesma coisa, porque eu vou analisar o indivíduo, a vítima e o controle social das condutas criminosas. Ele traz a criminologia uma ciência do ser, empírica, na medida em que seu objeto, né, crime, criminoso, vítima e controle social, é visível no mundo real e não no mundo dos valores. Então não está, por exemplo, num código, como o Código Penal. Ela é vista no mundo real, análise, experiência, observação. Como ocorre com o direito, ó, que é a ciência do dever ser, portanto, normativa e valorativa, tá? Que é o direito penal. Portanto, a afirmativa correta é a D. Trata-se de ciência do ser, empírica, que possui por objeto crime, criminoso, vítima e o controle social. 119. Assinale a alternativa que não engloba um objeto de estudo criminológico, tá? Aqui, essa aqui ficou bem fácil pra gente, né? Depois de todo esse estudo aqui, essa aqui ficou moleza. Não engloba um objeto de estudo criminológico. Letra A, crime engloba? Engloba. Letra B, vítima engloba? Engloba também. Letra C, o dever ser engloba? Não. Não é o dever ser. Dever ser é relacionado ao direito penal. Letra D, controle social do comportamento delitivo? Engloba? Engloba sim. E personalidade delinquente? Engloba também. Ó, alguns termos, eles vêm de maneira um pouco mais desenhada, a banca enfeita um pouco, traz de maneira diversa, tá?
É a mesma coisa falar H2O e água, não é a mesma coisa? É o que a questão faz. Às vezes a questão traz no tópico H2O, não traz água. Mas é a mesma coisa, tá? Então, o controle social do comportamento delitivo é a mesma coisa de controle social. Personalidade delinquente é a mesma coisa de estudar o delinquente, tá certo? Então, H2O é a mesma coisa de água, tranquilo? Então, só muda o quê? O termo para se referir a cada uma dessas coisas. Gabarito alternativa C de casa. A doutrina define como objeto de estudo, a gente já falou, não vou falar de novo. Assim, o gabarito é a letra C, pois traz em seu bojo o DVC, sendo este uma característica do direito penal, tá? E aí eu trouxe aqui um aspecto doutrinário. Criminologia é uma ciência do ser, empírica, tá? Beleza, tranquilo. Então, ó, vamos aqui para 120, né? Questão de número 120 já aqui, tá bom? E eu acabei, eu acho que talvez repetindo, né? Porque a outra é 119, né? Pô, bora para 120. Dentro da perspectiva criminológica, os órgãos de polícia e justiça se referem a instâncias de quê? Órgãos de polícia e justiça. São instâncias de quê, professor? Criminalização primária. Não, criminalização primária, pessoal, diz respeito ao processo de tornar uma conduta como criminosa, tá? Então, por exemplo, criminalização é quando a sociedade transforma uma conduta como criminosa. Primeiro, passa pela alteração legislativa no campo, no mundo, né, teórico, sem saber a quem vai se aplicar. Por exemplo, matar alguém. Quando foi feito isso no campo legislativo, não sabia quem era que ia matar alguém. Mas se alguém matasse alguém, ia responder por esse delito. Então, isso é criminalização primária. Agora, quando alguém mata outra pessoa e é preso, aí já é criminalização secundária, que é a atuação dos órgãos relacionados àquele fato. Tá bom? Isso é criminalização. Vitimização terciária. Não, vitimização terciária a gente já viu hoje ainda, não vou repetir. É a sociedade, né? Eu falo que não vou e aí repito. É a sociedade em si que traz um certo tipo de estigma ou preconceito contra a vítima, tá? Controle social formal. Controle social formal é o que, galera? É polícia e justiça, né? São instâncias de controle social formal. Letra D, prevenção primária, não. A gente falou também dos tipos de prevenção. Letra E, controle social informal também não, tá? Então, gabarito, letra C de casa. Belezinha? Show de bola, papai. Tranquilo. Vamos, então, para a próxima aqui, né? Então, a alternativa letra C, tá? Então, ó, ia passar logo para a próxima, mas vamos ver aqui o comentário, né? Porque o comentário é muito importante também. Eu sempre falo isso para vocês, pessoal, mas gosto de relembrar que o objetivo concurso, ele traz para vocês aqui, ele faz questão de fazer isso, e eu também como professor, a videoaula e o material comentado. Quando vocês forem rever a aula, o que é que eu aconselho? Não precisa vir de novo na videoaula. Vai para o material comentado. Caso você não entenda no comentado, você volta na videoaula. Por quê? Porque você já viu a videoaula. Então, quando você vai para o material comentado depois, é como se eu estivesse na tua cabeça falando e comentando ele, tá? Caso isso não aconteça, você não consiga internalizar minha voz no momento ali da leitura, tá? O que é que você vai fazer? Nesse caso, você vai voltar na videoaula, tá bom? Mas tente otimizar a revisão, porque revisão não é estudo inicial. Revisão, o próprio nome já diz, é dar uma inspecionada geral no que você já viu, tá bom? Então, a questão demanda conhecimento sobre as instâncias formais, como bem explica a doutrina, a diferença entre controle social informal e formal. No primeiro plano tem o controle social informal, que se reflete nos órgãos da sociedade civil, né? Família, escola, ciclo profissional, opinião pública, etc. Por outro lado, controle social formal. E aí, pessoal, olha que interessante. Controle social formal de primeira seleção, polícia, tá?
segunda seleção, Ministério Público, terceira seleção, Justiça. Tá? Então, falou em controle social formal, primeira, segunda e terceira seleção. Polícia, Ministério Público e Justiça. Tá? Então, vamos lá. Polícia pega e prende. O Ministério Público denuncia e a Justiça condena. Tá bom? Tranquilo? Então, primeira, segunda e terceira instância. Ele traz, pessoal, também alguns doutrinadores, polícia judiciária como primeira seleção, de maneira específica, né? Polícia judiciária. Tá certo também, tá? Vai estar certo também. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Próximo ponto. Dá tempo de resolver ainda essa outra questão. 121. Criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se revela principalmente como status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla seleção. Em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos penalmente e dos comportamentos ofensivos desses bens, descritos nos tipos penais. Em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam infrações à norma penalmente sancionadas. A criminalidade é um bem negativo, distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses fixadas no sistema socioeconômico e conforme a desigualdade social entre os indivíduos. Então, Barata, Alessandro, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, Introdução à Sociologia do Direito Penal. Beleza. O excerto acima, transcrito, diz respeito a qual teoria criminológica? E aí, pessoal? Tudo que a gente leu aqui diz respeito a que teoria criminológica? Lembra? Olha aqui, ó. Comportamentos ofensivos, indivíduos estigmatizados, tá? A hierarquia dos interesses fixados no sistema socioeconômico. Isso aqui fala de quê, pessoal? Fala da teoria, crítica, tá? Da teoria crítica. Beleza? O que é essa teoria crítica? Eu botei aqui no comentário para vocês. Na perspectiva na criminologia crítica, a criminalidade não é mais uma qualidade ontológica, tá? Mas um status, né? Como um status atribuído a determinados indivíduos mediante essa dupla seleção. Galera, a criminologia crítica, ela vai, na verdade, se a gente for pegar pelo aspecto bem resumido, ela vai criticar a questão relacionada aí aos conflitos sociais que nós temos, tá? Então a criminologia crítica ela vai pegar, tá, um status atribuídos a determinados indivíduos. A criminalidade é, segundo interessante perspectiva já indicada nas páginas anteriores, um bem negativo, distribuído desigualmente, conforme a hierarquia dos interesses fixados e conforme a desigualdade social entre os indivíduos, tá? Então ela critica a ordem social, beleza? Lembrando, Escola de Chicago, você vai lembrar do termo cidade, tá? Os efeitos das grandes cidades aí na questão da criminologia, a ausência, né, em alguns pontos aí do controle social informal. Escola positivista, pessoal, lembra lá dos autores, tá? Lombroso, Garófalo, Ferri. Associação diferencial, a palavra-chave é aprender. O crime aí se aprende, tá certo? Então, lembra disso aqui para a prova. Tranquilo? Show de bola. Encerramos aqui esse nosso bloco. Até o próximo bloco. Valeu, tamo junto. Bons estudos. Fala você, galerinha do YouTube, né? Então, já estamos aqui de volta com vocês do YouTube. Vamos agora para o nosso último bloco, nosso último tópico. Você que chegou agora, já estamos há um bom tempo aqui, tá? Trabalhando a criminologia, sobre seus aspectos primordiais. Você que não é inscrito ainda no canal aqui do YouTube, tá? Do Objetivo Concurso, se inscreva urgentemente. Por quê, pessoal? Porque aqui no Objetivo você tem acesso aí ao melhor conteúdo, tá? Sobretudo aqui dentro do canal, você tem acesso a aulas diárias sobre vários conteúdos aí para a tua prova, né? Conteúdo gratuito e de qualidade e específico para a tua prova. E você que quer ter um aprofundamento
completo e de suma importância para a tua prova, trazendo tudo de qualidade entre PDF e videoaula. Faça parte aí da nação de concurseiros, alunos do Objetivo Concurso, essa nação dos futuros aprovados, eu sempre falo isso, né? Então quem passa pelo Objetivo, pessoal, para ser aprovado é só questão de tempo e dedicação. Quanto mais dedicação, menos tempo. Porque o conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Então, vá lá também no site do Objetivo Concurso, veja lá os planos para você ser um assinante do Objetivo Play. Veja lá, pessoal, o curso que você quer. Vai ter o concurso agora também da Polícia Penal do Ceará, tá? Esse ano de 2023 é o ano dos concursos. Centenas de editais a serem lançados. Tá certo? Então, edital tem. Você tem que querer estudar também, tá bom? Então, esse concurso agora da PM Ceará só vai ser o primeiro de muitos que vocês vão conseguir a aprovação. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questão, tá? Encerrando aqui esse nosso último bloco. Belezinha? Vamos que vamos? Então, para iniciar aqui, 3, 2, 1. Fala, galerinha do Objetivo Concursos. Professor GD na área, mais um bloco. E agora a gente vai para a questão de número 122, tá? Lembrando, ó, aqui nós estamos já em clima de revisão. Tá? Dos principais, ó, tópicos. Revisão dos principais tópicos. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, ó, artigo, meu Deus, questão 122. É correto afirmar, né? É correto que se afirma em, olha aí, definições de autores. Professor, isso aqui cai em prova? Bem, caiu só na primeira questão e na segunda questão, né? Que são os autores relacionados às teorias da prova anterior. Então, você tem que saber. Paul Topiner foi o primeiro a utilizar o termo criminologia. Galera, letra A, né? É correto. Não é muito falado, por quê? Porque é muito antigo. Tá? É muito antigo no que diz respeito à utilização de termo criminologia. Ele não está dizendo que ele inventou a criminologia. Mas quando fala de invenção desse termo criminologia, é ele mesmo, tá? Então, ó, Paulo Topiner, tá bom? Gabarito letra A. Professor, eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Pois agora você sabe, tá? É uma revisional que a gente faz aqui para essa reta final. Beleza, o restante, vamos ver o que é que tá errado. Rafael Garofalo é considerado o pai da criminologia? Não. Quem é o pai da criminologia? É o Lombroso. Não vai chamar de Lombrado não, tá? Lombroso, certo? Mas Rafael Garofalo também é um expoente da escola o quê, pessoal? Positivista, certo? Só que o pai da criminologia é o querido Lombroso. C. Francesco Carrara foi representante da chamada escola positivista. Não, pessoal. Francesco Carrara foi a escola clássica. Ele integrou a escola, ó, clássica. César Lombroso foi o autor da obra Criminologia, em 85. Não, César Lombroso, tá? Foi autor da obra Criminologia? Não, pessoal. O Garofalo, né? Rafael Garofalo, que é autor da obra Criminologia. Tá certo? César Lombroso, quando falar em obra de César Lombroso, você vai lembrar do que obra? O Homem Delinquente. O Homem Delinquente. Tá bom? Então, ó, veja que em uma questão, olha o tanto de informação que a gente traz. É claro que na prova tu não vai ficar fazendo isso aqui, esse desenho, senão tu não vai fazer questão nenhuma, tá? Mas isso aqui, galera, é porque dentro de uma questão, na 122, eu já trouxe umas 10 hipóteses de questões que podem vir na prova, relacionadas a correlacionamento de autor e obra, tá bom? Beleza? E também de autor e escola. Então, 122, olha aqui, ó, botei aqui, ó, pronto. Botei aqui, ó, gabarito letra A e botei nos comentários o que eu acabei de falar, tá? Letra B, Rafael Garofalo é pai da criminologia? Não é.
O pai da criminologia é César Lombroso. Francesco Carrara integrou a escola positivista? Não, ele integrou a escola clássica. César Lombroso foi autor da obra Criminologia? Não. Quem foi autor da obra? Garófalo, né? Rafael Garófalo, que é autor da obra Criminologia. Lombroso teve, obra O Homem Delinquente. Beleza? Vamos lá para 1, 2, 3, tá? 123 aqui. Analise os itens relacionados ao conceito, objeto, métodos e sistemas da criminologia. Então, conceito, objeto, métodos e sistemas da criminologia. Primeiro, a criminologia é a ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Galera, criminologia é uma ciência autônoma? Sim. Ela não depende de outra ciência para existir. Ela é autônoma. Ela é empírica? Ela é, sim, tá? Ela é baseada na observação, no empirismo, tá? Método experimental. Interdisciplinar? Sim, também. Por quê, galera? Porque ela trabalha, tá? Sob o prisma, vou botar 2 olhinhos aqui, observando, tá? Várias outras ciências. Então ela vai observar a sociologia, a filosofia, o direito penal, as políticas criminais, tá? Então ela é interdisciplinar, ela estuda se baseando aí por outras várias ciências. São objetos da criminologia o estudo do crime, do criminoso, vítima e controle social. Certo também. Já vi isso aqui. 3. A criminologia é a ciência do dever ser. Olha como isso é cobrado. Várias questões. Eu não inventei nenhuma questão aqui. Tudo questão de concurso. E questões bem recentes. De 2020, a maioria, né? A grande maioria, mais de 80%, de 2020 para cá. Tá? A criminologia é a ciência do dever ser. Não, é a ciência do ser. A criminologia consiste em uma ciência interdisciplinar, pois se vale do conhecimento de diversos ramos da área do saber, como a sociologia, a psicologia, né? O direito, a biologia, a medicina legal, a psiquiatria, a antropologia, etc. Certo? Então tá certo 1, 2 e 4. Gabarito, letra C, tá? Letra C de quê, professor? Letra C de concurseiro que vai virar concursado, tá certo? Vai chegar lá de boa, contra-chequezão do Estado, bom demais. Contra-cheque do Estado e ainda falando assim, sou polícia, meu amigo. E polícia é respeitado. Quer ver sua vida mudar, meu amigo? Deixe você entrar aí para a polícia. Entre para a polícia, até sua família lhe trata diferente, tá? Com mais respeito. Não, peraí. Ah, meu filho é policial. Ah, meu filho é policial, tá? Dá maior valor de falar. Meu pai mesmo, meu amigo. Meu pai, minha mãe, o pessoal que me conhece. Ah, eu tenho um primo ali na polícia. Todo mundo é seu parente. Você vai ganhar muitos parentes. Diga, eu vou ganhar muitos parentes. Você vai ganhar muito parente, tá? Então, isso aqui, pessoal, não é só um concurso público, tá? Carreira policial é uma realização pessoal muito grande. Muito grande. Tá certo? É claro que devemos ter cuidado, devemos ter outro comportamento, mas é uma realização muito grande. Então, é isso aqui, tá? Que eu trago para vocês, esse sentimento que vocês vão ter daqui a pouco aí, quando entrarem para a polícia, tá certo? Vamos lá. Gabarito letra C, item 1, 2 e 4 estão corretos. Não é exagero dizer que em todas as provas nas quais é cobrada a matéria de criminologia, os conhecimentos tratados na presente questão são exigidos, tá? Eu falei para vocês, como por exemplo, essa questão aí da ciência do ser, né, que é a criminologia, em detrimento da ciência, né, do dever ser, que é a parte do direito penal, tá? Que é direito penal, ciência normativa, dogmática, diferente da criminologia. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, o que é que nós podemos observar aqui agora? Nesse sentido, trata-se de uma ciência empírica. E aí toda a parte conceitual da criminologia, que a gente já viu, certo? Vamos aqui para 124. Após ter sido agredido por seu marido, tá? Reprise aqui dessa questão, essa questão aqui é magnífica. Após ter sido agredido por seu marido, Joana foi até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. Chegando à delegacia, após esperar por cerca de 6 horas para ser atendida, relatou ao escrivão o ocorrido. Por sua vez, o escrivão, em tom de desconfiança e deboche,
fez Joana repetir o relato da agressão por 3 vezes. Após sair da delegacia, Joana foi até o IML para passar por exame. No momento que foi atendida pelo médico legista e ter relatado que era a segunda vez que seu marido agredia, o marido disse em tom irônico: continue com seu marido. Assim o serviço nunca acaba e estou com o trabalho garantido. Galera, eu, como agente da segurança pública, tá? Há quase uma década, eu falo para vocês, isso aqui acontece e é com frequência. Porque em todos os locais nós temos maus profissionais. E aí parece um absurdo de questão de prova, mas não é absurdo, não é um absurdo no que diz respeito à sua frequência, não. Por quê? Porque isso aqui é muito frequente. Então você pensa, pô, isso aqui não existe, só é uma questão. Existe sim, na prática, tá? É um absurdo uma conduta dessa, mas ela é muito frequente. Tá até uma redundância, né? Muito frequente. Mas vamos lá. Galera, aqui nós estamos falando, né? Dentro de uma perspectiva criminológica, os fatos hipotéticos acima narrados descrevem uma noção de quê? De vitimização, pessoal, ó, secundária. E aí muitos alunos colocam vitimização terciária, né? Porque dizem assim, não, professor, mas espera aí. O policial, ele agiu no aspecto pessoal. Não foi burocratização estatal. Não foi uma fila de espera do ML que ela passou. Não, porque seria só em ela passar por uma fila para que seja feita a perícia lá do IML, só em ela passar lá pela... Oh, perdão, ML não, é ML mesmo, né? Médico legista. Só ela ficar na fila, ela já está sendo vítima secundária. Ela já está passando pela sobrevitimização ou revitimização, que é a mesma coisa de vitimização secundária. O médico debochar da cara dela, o médico legista, que faz parte da estrutura estatal, também está dentro da vitimização secundária, tá bom? Então tudo isso é vitimização secundária, tá? Quando um de fora, um da sociedade, uma pessoa que não faz parte diretamente do Estado e não está correlacionado ali, pode até fazer parte do Estado, mas não está correlacionado ao seu serviço, sociedade de maneira geral, recrimina o indivíduo, estigmatiza, aí sim nós temos a vitimização terciária. Mas vinculou ao Estado o serviço e o deboche, toda essa burocratização ou essa situação vindo direto de agentes do Estado em serviço, por exemplo, vitimização secundária, tá? Então, gabarito aqui, letra C de casa. Beleza? Show, papai. Tranquilidade. Vamos aqui para a próxima questão, né? Mas antes, claro, mostrar para vocês que eu deixei aí, ó, tá? Com muito amor e carinho, os detalhes, tá? Os pontos aí do que é vitimização primária, secundária, terciária. Certo? Bora para a questão 125. Acerca do controle social, a polícia judiciária é o que, pessoal? Nós temos primeira seleção, tá? Nós temos segunda seleção e nós temos terceira seleção. Primeira seleção, polícia judiciária, ou pode vir na tua prova simplesmente polícia. Também tá certo, tá? Também tá certo. Segunda seleção, Ministério Público, MP. Terceira seleção, Poder Judiciário, tá? É de onde passa, você pega o bandido, a polícia que pega. Entrega para o promotor, o Ministério Público. Vai denunciar. E aí o juiz pega e fala, meu filho, agora tu vai pegar 50 anos. Mentira, que não pode, né? Mas meu filho, tu agora vai pegar tantos anos aqui. Até que pode pegar 50, não pode é cumprir. Tá? Porque o cálculo se baseia no que ele pega efetivamente. Tem gente presa aí com mais de 200... Tem gente presa aí com pena de mais de 200 anos. Fernando de Beiramar tem quase 200, eu acho, ou mais. Mas só pode cumprir agora, de acordo com o Código Penal, 40 anos, né? O máximo 40. Beleza? Mas veja, primeira seleção, polícia, ou pode também ter na prova polícia judiciária, como eu já havia dito. Segunda seleção, Ministério Público. Terceira seleção, Poder Judiciário. Tá? Isso aqui é controle social formal, tá? Primeira, segunda e terceira seleção. Show, papai? Então, gabarito, letra A de aprovado, tá bom? A de aprovado. Vamos lá. Então, ó,
Bora aqui para botei aqui, ó. A questão abordou um dos objetos da criminologia, né, que é o controle social, de maneira geral, solicitando que o candidato indicasse como a polícia judiciária se insere. Beleza. Então, ó, botei aqui todos os comentários, né? Primeira seleção, tá? Primeira seleção aqui, ó. Segunda seleção e terceira seleção, tá? Vocês aprofundam um pouco mais aqui, tá bom? Então, vê polícia judiciária, mas pode ser polícia como um todo. Tranquilo. Então, galerinha, ó, encerramos, né? Basicamente aqui, encerramos esse nosso bloco, tá certo? Fechamos aqui dentro dessa perspectiva de primeira, segunda e terceira seleção. Antes da gente pegar e fazer um resumão aqui para fechar o bloco, dentro dessas seleções, eu quero passar uma dica para vocês agora nessa reta final, tá? Estamos, pessoal, na reta final já, tá? Chega um momento que eu falo para vocês, momento de revisão, momento de adaptação ao clima de prova. O que é adaptação ao clima de prova? É você se acostumar a fazer a prova. Não é o conhecimento adquirido, não tem nada a ver. Conhecimento adquirido é uma coisa. A prática e a vivência da prova é o conhecimento adquirido, mais outros aspectos, inclusive psicológicos. Então, pega essas questões aqui, faça simulados, tá? Essas mesmas questões, ó, que a gente viu, responda todas elas sem olhar para o gabarito, por exemplo. Veja como é que você está, quanto à sua memorização, quanto ao seu poder de assimilação. Tente simular também, pessoal, a prova. Tente simular a prova. A prova vai ser que horas? 8 horas. Pois beleza. Pois então, de 8 a 1, vamos lá. Ou então vai ser de 2 às 6. Vamos lá. Simular a prova. Senta na cadeirazinha lá, ó. Faz a prova toda ali. Como se estivesse no dia. Tem muita gente boa de conteúdo, mas ruim de prova. Olha que interessante. Parece não lógico, né? Mas tem muita gente boa de conteúdo e ruim de prova. Muito boa, sabe tudo, mas chega na prova, o psicológico afeta, ou não sabe distribuir bem o tempo para cada questão e acaba se perdendo, tá bom? Então essa é a minha dica aqui, tá? Para vocês. E só para a gente encerrar efetivamente aqui o bloco, ó. Primeira seleção, pessoal. Órgãos de repressão jurídica, ou seja, trabalho desenvolvido pela Polícia Civil Federal, né? É a Polícia Judiciária, tá? Quando eu falo de primeira seleção. Lembrando que aqui, pessoal, quando eu falo de controle social formal é bem mais amplo, tá? Mas falou de primeira seleção especificamente, lembra desses aspectos. Segunda seleção é representado pela atuação do Ministério Público com o início da ação penal, com oferecimento da denúncia, tá? Terceira seleção decorre da tramitação do processo judicial com a consequente condenação do criminoso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nessa seleção, o Estado atua de maneira absoluta sobre o indivíduo, impondo-lhe uma sanção penal, certo? Então, ó, dentro dessa perspectiva aqui, nessas últimas questões até agora, a gente revisou criminalização, controle social, as escolas criminológicas, teorias, né, criminológicas aqui, tá? Nós falamos também de vitimização, classificação de vítimas, objetos de estudo da criminologia, tá? Conceituação de criminologia, etc. Então veja quantos tópicos aqui a gente conseguiu abordar, tá bom? Então, ó, galerinha, tamo junto, até o próximo bloco. Peguem o seu material de revisão, tá? Seu material de questões e bora para cima conquistar essa vaga aí, conquistar essa farda. Valeu, até a próxima aula. Tamo junto. Fala, galerinha, show, né, galerinha aí do Objetivo Concurso, que está ao vivaço aqui pelo YouTube. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá certo? Apesar aqui da correria, ó, cabelozinho raspado, né? Queimado aqui do corridão do sol, tá bom? Mas não posso deixar de vir aqui e trabalhar com vocês, tá? Ajudar a construir aqui a aprovação de vocês. É claro que ela é construída por vocês, mas o curso tem um papel fundamental, tá? Para levar vocês lá de uma maneira mais tranquila e direcionada. E o Objetivo faz isso com toda
a expertise, né, a eficiência possível. Tranquilo, galera? Então, muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Até a próxima aula. Valeu! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost.